Amém? Tiago 4,7, abra a sua Bíblia, que eu vou passar bastante conhecimento para você aqui. Amém? Glória a Deus. Tiago 4,7. Glória a Jesus. Provavelmente, enquanto você abre, o que eu vou fazer? Os primeiros 20 minutos de mensagem, eu prossigo. Parou, deu 20 minutos, eu corto. Por quê? É os 20 minutos básico, diga básico, rasinho. É o básico que vai para o núcleo. Agora, quem quer se aprofundar, paga o preço. Quem quer ir mais profundo, paga o preço. Então, a partir da semana que vem, só transmite 20 minutos de mensagem, que é o básico que vai para o núcleo. Fora isso, quem quiser, vai ter que estar aqui de manhã. E eu peço para você que não alimente os dorminhocos. Né? Eu vou gravar para ele, não faça isso. Você está dando mau costume. Amém? Está ali o Miguelzinho ali, né, Miguel? Que é para o culto. Ele levantou todo mundo de manhã e falou assim, né? Faz assim, Miguel. Fica em pé para o povo te ver. Coloca ele em pé, Ana. Vai. Não, ó. Se você... Vai lá, vai, amor, fica com ele em pé. Pega ele no colo. Miguel levantou todo mundo, a Ana está dormindo, e eu estava lá já estudando, viu? Aí ele falou, mãe, vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto, vamos para o culto. É tão gostoso a gente ouvir isso, né? Fica todo feliz. Tiago 4,7 diz o que, gente? Amém? Agora, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. E ele. Agora volta um pouco para o 4,3. Mesmo Tiago. Como a gente vai se posicionar? Resistir aqui é posicionamento. Resistir aqui é posicionamento. Como? Pedistes e não recebeste. Porque pediste para gastares. Pedistes e não recebestes. Porque pedistes mal para gastar em vossos próprios deleites. Pai, fala conosco pela tua palavra, traga, Pai, conhecimento revelado aos nossos corações, em nome de Jesus. Querido, você já se perguntou, por que tem orações que Deus não responde? Por que você às vezes está orando tanto por uma causa, e essa causa não é atendida, e de repente é uma causa emergencial? Já se perguntou? Pastor, eu tenho orado pela restituição familiar. Eu tenho orado para Deus arrancar uma enfermidade. E eu sei que Deus é o Deus que sara. Eu tenho orado, pastor, para que eu possa ter um matrimônio. Eu que sou solteiro, eu tenho pedido a Deus uma companheira. Pastor, eu tenho orado para que algumas áreas da minha vida... Ficou bom assim? Microfone? Eu tenho orado assim, sabe? Mas não estou tendo respostas. Eu não estou conseguindo receber o que eu quero de Deus. Então, por que será que muitas orações não são respondidas? Por que será que orações que até Deus gostaria de responder, mas não responde? Deus quer responder certas orações, mas Ele não vai poder responder. Mesmo Ele querendo. Mesmo estando na perfeita vontade de Deus, a resposta para aquele clamor, o céu fecha e Deus não responde. Mesmo Ele querendo responder. Porque toda oração, ela passa por alguns critérios. E esses critérios, que a oração tem que estar enquadrada, é que a gente tem que observar. Nós temos que observar esses critérios que Deus fala comigo e com você. Irmãos, isso é tão sério, que está ligado entre vida e morte. A prosperidade e a pobreza. A crescimento e
o contrário de crescimento, Tânia? Diminuição. Pode ser assim, né? Decrescer. Amém? É que ela é a nossa professora aqui de português. Ela e cadê a minha outra professora ali? Ali, ó. Está ali, ó. Então, queridos, então nós entendemos isso, que se você não aprender a se enquadrar nesses critérios que Deus pede para você, para que a oração seja respondida, você corre o risco de ter uma vida cristã mediana, para não falar medíocre, uma vida cristã mediana, uma vida cristã presa às respostas humanas, à intelectualidade humana, às situações que poderiam ser totalmente diferentes, mas não vai ser. Por que não vai ser? Porque você, infelizmente, não se enquadrou naquilo que Deus pede. Aquilo que está alinhado com a palavra dele. Se tem uma coisa que Deus zela para cumprir, é a palavra dele. Deus zela para cumprir sua palavra. Então, se você não estiver alinhado com a palavra de Deus, como haverá uma resposta de Deus para a tua vida? Porque Deus, Ele não tem compromisso, pasmem, Deus não tem compromisso com a sua dor, Deus tem compromisso com a sua fé, Deus não tem compromisso com o seu desespero, Deus tem compromisso com a sua fé, Deus não tem compromisso com as suas necessidades, Deus tem compromisso com a sua fé. Então Deus quer honrar a sua dor ou a tua fé? É a tua fé que Deus quer honrar, e Ele vai começar a honrar, como tem honrado a minha, a partir de hoje. Quem crê, aplauda ao Senhor. Irmão, eu estou quente hoje aqui, viu, no Espírito Santo. Nós temos que ter esse alinhamento com os céus aqui na terra. Agora eu vou te ajudar a se alinhar. Se oração ela passa por alguns critérios, quais são os critérios básicos para Deus responder uma oração? Para você ter uma vida de oração bem-sucedida. Olha que coisa mais gostosa do mundo. Eu estava estudando isso há 9 anos atrás, eu morava no Linceis, eu acho que até um pouco mais de tempo, eu trabalhava na Abracol de guarda. E eu estava ali no meu posto. E eu já contei isso aqui, mas foi muito lindo, porque eu estava estudando sobre oração bem-sucedida. Eu não quero ter uma oração água com açúcar. Eu nunca vi água com açúcar curar alguém, irmão. É placebo, água com açúcar. É para fingir, a pessoa toma, ai, calmei. Né? Só aumenta aí a glicose. Não é verdade? Não curou, mas a pessoa estava emocionalmente precisando de água com açúcar. Emocionalmente resolve. E eu estava estudando sobre esse assunto, e o Cabral, um rapaz que trabalhava comigo, algumas pessoas aqui conhecem, e eu estava com muita fome aquele dia, muita fome, não deu tempo de almoçar, e não deu certo, algumas coisas aconteceram que eu não fui para almoço. E aí eu olhei para ele, e falei assim, nossa, um pão com bife acebolado, um bife grosso acebolado, que delícia, e um copão de café ainda. Ele falou, já vem com essas coisas de crente. Falei, o que tem a ver meu pão com bife acebolado? Essa crente, daqui a pouco, tudo que crente fala que Deus dá. Eu falei, Ele dá, e eu oro agora e declaro que esse pão vai vir. E ele sempre procurava alguma coisa que não era muito ligado no Evangelho. Hoje eu não sei, porque ele é uma boa pessoa. Uma pessoa trabalhadora, um profissional exemplar. E é mesmo, me ensinou muito. Me ensinou bastante o que eu sei. E aí o que aconteceu? Passou, acho que 15, 20 minutos, na frente da Abracol, quem já trabalhou lá, tinha umas barraquinhas de um senhorzinho que vendia pão com ovo ali, algumas coisas. E tinha um monte de caminhoneiro. E chegou um caminhoneiro, falou assim, bateu na janelinha assim, e olhou para mim e falou assim, e aí, irmão? Eu falei, Pai do Senhor, irmão. Ele falou, Pai do Senhor, irmão, eu estava lá no caminhão, lá na cozinha do caminhão, fazendo um lanchinho, e senti de trazer um lanchinho aqui para vocês, aqui, ó. Aí ele abriu o pratinho de plástico azul, tinha 2 pão com bife acebolado. Pode aplaudir ao Senhor. 2 pão com bife acebolado. 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 2 pão com bi
E, rapaz, ele assustou, ele ficou assustado. Ele ficou literalmente assustado. E eu glorifiquei a Deus. E eu falei assim, ó, nesse pão aqui tem prosperidade, tem cura, tem tudo. Porque quem trouxe foi Deus. E eu não vou te dar. Eu vou comer os dois. Ele falou, ô louco, irmão, ô louco. Aí eu sentei, nós pegamos um copão de café, comemos o pão. E devagarzinho a gente foi degustando aquele pão. A fé dele mudou por causa da minha oração respondida. Ele tinha um problema no joelho, eu orei pelo joelho, ele trazia pessoas para me orar. A coisa mudou por causa da minha oração respondida. Eu estou falando uma causa. Ó, a Ana, depois pede para a Ana. Ana, você tem que contar aquele milagre do gás. Viu, Ana? Tem que contar o milagre do gás. A Ana ligou para mim. Ela já contou? Ah, eu já contei. Pede para ela, eu acho que para ela vai ser mais forte. Ela ligou para mim e falou assim, amor, eu não sei o que eu vou fazer, acabou o gás. Eu estava trabalhando, acabou o gás, eu sei que você não tem, eu não tenho, o que a gente faz? Vai pedir fiado e tal? E aquilo eu fiquei irado, eu falei assim, bota essa costela aí para cozinhar, que eu vou orar daqui, você ora aí que vai ter gás. Ela falou, já virei bujão, já desvirei bujão, já fiz tudo. Né? Não está saindo, eu falei, em nome de Jesus, ora aí que eu oro aqui, nós oramos. Pode parecer bobeira para você. Ela cozinhou a costela, ela assou um bolo, e aí eu cheguei em casa, ela falou, amor do céu, olha o que Deus fez. Eu falei, não, sabe o que você tinha que fazer? Tirar o botijão, que o fogo ia continuar sem botijão. Era a mão do anjo que estava ali aquecendo tudo. Ai, pastor, o que é isso? Você não acredita? Mas se você não acredita, olha para isso aqui. Isso aqui vale mais de 11 milhões. Para quem estava numa área. Então, ó, cai a ficha. É só você cair a ficha, não precisa... Né? Você sabe que o pessoal ligar para mim e falar, ó, esse mês você me deve 1.500.000. Eu falo, só tenho 30 mil na conta. Eu falo, se vira, senão eu penhoro tudo. E depois passar um tempo, eu não sei como, eu não sei, não dá para explicar. Tá, isso aqui nós não deve R$1. Ao Shaddai nós não deve R$1, nós deve uma Mauri ali. Né? O Mauri está em casa, depois já está de oferta o que nós deve para ele. Amém? Se você não acredita, é só olhar, está tão claro, isso aqui é para ver e crer. Então agora, por que as suas orações assim não são respondidas? Porque você não está enquadrado nos critérios que Deus quer que você deve se enquadrar. Primeiro critério, pedistes o quê? Mal. Pedistes mal. E nada, está lá no versículo, Tiago 4, 3. Pedistes mal e nada. Está certo aí? Eu estou falando alguma coisa errada? É 4, 3. É que a tradução aqui, ó. Não recebeste porque pedis mal, para gastares em vossos próprios deleites. Amém? É que eu estou lendo na minha aqui. Eu mudo muito as traduções, mas é a mesma coisa. Só muda as palavrinhas. Então, se você pede mal, você não recebe mal. Se você pede mal, você não recebe nada. Não tem como. As pessoas não sabem pedir, porque a Bíblia diz, pedir e dai-se-vos-á, busquei e encontrarei, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate se abre. Por que esse versículo não se enquadra na tua vida? Porque tu pedistes mal. O que é pedir mal para Deus? É quando o seu pedido está baseado nas suas necessidades próprias, é deleite. Capítulo 1, versículo 8 de 1 Samuel, vai marcando, irmão, isso aqui é estudo, isso aqui não é uma mensagem, só uma mensagem, isso aqui é um estudo. As mensagens que serão pregadas nos domingos, os pastores receberão elas na segunda-feira à tarde para estudar o tema, já toda a mensagem só para pregar aqui no domingo. O camarada vai ter uma semana para se aprofundar em conhecimento bíblico e teológico para ministrar aqui. Amém? Então, entenda. Olha o que diz. Então Alcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor,
Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. Olha a oração dela. E fez o quê? E fez o quê? A oração teve lágrima, abundância de lágrima. O que mais teve na oração? Volta o versículo. Ela com amargura, ela orou. Ela estava abatida, a alma extremamente abatida. Ela chorou abundantemente, mas teve propósito a oração dela? E olha o versículo 11, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não esqueceres mais da tua serva, deres ao Senhor darei todos os dias da tua vida. Irmão, tem muita gente que pede um filho e fala, vou dar ao Senhor, e não dá, porque não sabe o que é dar um filho ao Senhor. Não sabe, acha que meu filho é de Deus. O texto aqui, querido, ele não é verbal, ele não é abstrato, ele é sólido, é real, ele é literário, ela deu mesmo. Ela foi lá e entregou no templo. Entrega teu filho para mim, eu pego ele, você fica sem ele na sua casa. É tipo assim que aconteceu lá. E com Deus é mais ou menos isso, só precisa aprender. Mas a mensagem não é essa. Ela colocou o quê? Um propósito na oração dela. A sua oração ela tem que ter o quê? Propósito. Você quer uma casa com que finalidade? Para o seu aconchego? Para a sua alegria? A minha casa louva o Senhor. Não, a sua casa não louva a Deus. Quem louva a Deus é você dentro da tua casa. Mas eu agradeço a Deus, eu também agradeço a Deus, mas a minha casa ela só passa a ser para um propósito divino, quando através dela pessoas têm um encontro com Deus. A sua família ela tem abrigo, ela tem paz, ela tem alegria dentro do reduto familiar e Deus se alegra com isso. Agora, o propósito dela é para salvar vidas. Salvar vidas de diversas formas. Principal na nossa igreja, através do núcleo. Segundo, através de momentos sociais onde a palavra de Deus é empregada. Tipo, na sua casa vai ter um jantar em família. E alguns familiares não são cristãos. E ali você vai fazer o uso da palavra. E vai trazer uma mensagem para o não cristão. Sua casa é um lugar de salvação. Então ela cumpre o propósito dela na sua vida. Então tem que ter um propósito. O seu namoro é por causa da sua solidão ou é um namoro com propósito? Qual é o propósito segundo a vontade de Deus para o seu namoro? O que dois se tornam futuramente uma só carne, isso tem a ver com casamento. Qual é o propósito para o seu namoro? Porque é melhor dois do que um, é cumprir o ID. É cumprir o ID. Há um propósito, porque nós dois temos um propósito junto, espiritual. Os casamentos que têm muito ciúme, os casamentos que têm muitos atritos, o casamento que tem muita tristeza e pouca realização, são casamentos que fugiram do centro da vontade de Deus. Um casamento, ou uma unidade, ou um namoro, que ele está fincado no epicentro da vontade de Deus, ele está vivendo o motivo da sua existência, normalmente tem muito o quê? Tem muito presente de Deus para esse casamento. Como em Caná da Galileia, João capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. Ali em Caná da Galileia, Deus deu presente para aquele casamento, porque havia um propósito naquele casamento. E se você estudar a origem daquela união, você vai ver muita coisa. Então, quer dizer, se houve um propósito naquele casamento, tinha Jesus no casamento, tinha presente, tinha vinho. 6, talha, a 7ª é perfeição. 6 é o número do homem. Então Deus está dizendo, em todas as talhas que são fases da vida 2, eu estarei presente derramando o meu vinho. Agora, o seu casamento é ruim, seu casamento não está na vontade de Deus. Então eu largo, piorou, vai dar rolo, aí piorou. O certo é você colocar o seu casamento na vontade de Deus. O certo é você unir o seu casamento com um propósito divino, aí dá certo.
As coisas acontecem. Casamento, mas o meu casamento faz a obra de Deus. Não tem a ver com a obra de Deus. Tem a ver com a perfeita vontade de Deus. Amém? Porque tem gente que está na obra e o casamento dele não é bom. O namoro dele não é legal. Porque não está na perfeita vontade de Deus. Então, tem propósito a sua união? Tem. Então, tem presente. Tem propósito a compra de uma casa, de um terreno, de um móvel? Tem propósito a sua prosperidade? Por quê? A maioria das pessoas do interior, as igrejas do interior, elas têm pouca prosperidade, bem menor do que as igrejas de capitais. Salve algumas exceções. Nós, em Formiga, tem uma igreja que ela é extremamente próspera, de um amigo, e Formiga é menor do que Lins. Amém? Tem um outro pastor aqui do Paraná, que eu esqueci o nome da cidade dele, que é menor, é do tamanho de Promissão, mas a igreja lá tem 5.000 pessoas, a nossa não tem 5.000, uma cidade menor que a Promissão. Por quê? Porque o nível de propósito financeiro da igreja é grande, é nível de propósito. Riqueza tem a ver com propósito. Quando a igreja entende os propósitos da riqueza, não estou falando da prosperidade, porque prosperidade não tem a ver com riqueza. Tem até a ver, mas não é riqueza. Tem pessoas que ela é próspera, mas ela não tem riqueza, mas ela tem saúde, ela tem comida na mesa, tem as suas contas em dias, ela vive uma vida boa, mas ela não tem riqueza. Riqueza, tesouros escondidos e riqueza tem a ver com propósito. Inteligência. São 4 níveis para você atingir riqueza. Uma hora eu vou pregar sobre isso. Os princípios da riqueza. Vou pregar no curso fé ainda. Vou pregar nem à noite. Ou prega à noite, não sei. Deus sabe, né? Mas se você entender os 4 níveis de riqueza, Deus te leva onde você quiser, no Brasil e fora. Estava conversando ontem com o pastor Jacques, que fui para Bauru com ele. E ali naquela nossa conversa, eu falei assim, eu senti que Deus me queria fora do país por um tempo. Eu fiquei quieto. Não muito tempo, uns 10, 15 dias. E eu falei, mas para onde será que Deus quer que eu... Pensando, tal, cá com meus miolos. Pensando, o que Deus quer de mim? O que Deus, não é eu, o que Deus quer? Né? Aquela oração da alma. Aí o pastor Jacques falou assim, cara, Deus te quer lá, Deus te quer... Deus te quer no Cairo, no Egito. Eu falei, está selado, pastor, quando vai ser a viagem? Ele falou, ano que vem, tal data. Eu falei, então, meu nome já está, já vou alinhar os papéis, eu vou estar lá com o senhor. E ele falou assim, e é a última viagem que vai acontecer isso, isso e isso no Cairo, na história do Cairo. Eu falei, então é lá que Deus me quer. Agora, quando você entende os 4 níveis de riqueza, o que você fala com Deus em espírito, Ele responde na hora, através de pessoas e situações. Então você tem que alinhar, você tem que botar propósito na sua oração. Sua oração tem que ter propósito. Você quer saúde para quê? Eu quero saúde para poder fazer a obra. Fazer a obra não é trabalhar só na igreja. Fazer a obra é ganhar almas. Quem aqui esse ano, seja honesto com Deus, ganhou, tirou do pecado 3 pessoas esse ano, levanta a mão. Ó, 1, 2. Esse ano, ganhei 3 pessoas para Jesus, levanta a mão. Ó, 1, 2, 3, 4. Essas 4 pessoas fiquem em pé. Para você entender o que eu estou falando, vai acontecer agora. Fique em pé. Quer ver? Deixa eu ver aqui o mais de idade. Aqui, ó. Com que frequência, Jonathan e Cláudio, e vocês ficam doentes? Com que frequência? É rápido, demora? Com que frequência? Não sabe. Com que frequência fica doente? Você? Qual foi as últimas vezes que você
Pastor, eu compro muito, eu gasto assim em média 300. Eu não estou falando de suplementação, porque hoje eu faço suplementação. Estou um raio. Mas é muito remédio. Com que frequência? Quando eu vejo em casa comprando muito remédio, eu falo para a Ana, vai ganhar alma para Jesus. Aplauda o Senhor pela vida deles. Eu faço a obra e às vezes eu fico doente. Estou falando que eu não fico. Eu estou falando de ganhar almas. É diferente. Ganhar almas. Ir atrás dos perdidos e trazer para Jesus. Então a sua saúde ela tem um propósito, que é resgatar gente perdida. Querido, eu prego a palavra e estou no altar. E faço o apelo aqui na frente. Mas isso é o trabalho coletivo da obra do Senhor. Esse é o trabalho coletivo. Eu estou falando de ir lá fora, atrás dos pecadores. Ir bater nas casas e trazer os perdidos e apresentar essas almas ao batismo. Não é trazer para a igreja, é levar até Jesus. Isso tem a ver com batismo. Isso gera o quê? Um propósito na sua saúde. Isso é um propósito. Irmãos, isso é uma realidade. Eu poderia provar para você aqui de diversas formas. Então, primeiro é ter o que na oração? Um propósito. Outro ponto que você tem que entender na sua oração, para que ela seja atendida, você não pode estar em atrito familiar. Tem oração que para Deus responder, você precisa ter um alinhamento no seu cônjuge. Quando há uma briga entre marido e mulher, um desacordo entre eles, normalmente aquela oração não é respondida. Normalmente não tem acordo aquela oração, porque é muito discórdia dentro de casa. E oração é concordância. Marido e mulher que brigam uma vez por mês, raramente as orações deles têm curto poder de alcance. Quando você passa 2 ou 3 meses sem ter desarranjos familiares, discordâncias familiares, normalmente o poder de alcance da tua oração ela é maior. Quer dizer que Deus não responde? Não estou falando isso. Eu estou falando de oração que tem poder de alcance. Tem oração, eu vou usar esse relógio porque nós já tem um ali, esse aqui, ele é um pouco certo. Tem oração que ela é isso aqui, ó. A pessoa ora e Deus faz isso aqui, ó. Ela tem esse poder de alcance. Tem oração que ela já, em consagração, que ela já tem um poder de alcance maior. Maior. Quando há concordância e alinhamento familiar, principalmente marido e mulher, a oração ela tem esse poder aqui, ó. Ela tem um poder de alcance muito grande. Ela tem uma potência muito grande. Irmã, fala menos, se silencia mais, para de discordar, você é muito chata, mulher. Não concordo. Cala a boca, irmã. Não fica triste, não. Estou falando para a sua oração ser respondida. E você, irmão, para de ser xarope. O que vale mais é Deus manifestando a glória dele do que você ter as suas razões. O que você prefere, ter resposta de Deus ou ter razão? Então, ouça a minha palavra dura. É dura mesmo, estou sendo agressivo até. Então, ouça a minha palavra. É melhor você ter resposta de Deus do que ter razão. Você discorda demais. Fica quieta. Mesmo que você não discorde, não concorda, mas fica quieta. Mas ele está errado. Deixa errado. Deixa. Você acha que eu estou certo sempre? Em casa? A Ana finge que eu estou. E tem hora também que eu olho para ela e falo, amém, amor, amém. Você está certa. Irmão, sou homem de Deus, não quero ficar perdendo tempo com coração fraca, não. Eu preciso colocar a mão aqui no enfermo e ele ser curado. Eu preciso orar para esse mundaréu de gente que vai estar aqui e a coisa acontecer. Aí eu fico com de irritação, de
de picuinha, porque tem homem e mulher que é muito cheio de picuinha. Aí as orações dele é sempre, não tem aquele poder mesmo. Então, deixa as picuinhas um pouco de lado. Não faz caras e bocas, porque tem gente que desconcorda com caras e boca, né? Então tá bom, então. Tá bom, então. Então tá bom, então. Não é assim? Concorda com os lábios, mas a face está longe de mim, diz o Senhor. Essa é a minha tradução. É verdade. Então, gente, quando você vai descobrir mas está na Bíblia isso? Abra a sua Bíblia, 1 Pedro 3,7. Se você não concorda, lê a Bíblia. Quero ver você discordar da Bíblia. Aqui vai falar de marido, né? Mas é ambos. 1 Pedro 3,7. Olha o que diz. Igualmente vós, maridos, igualmente, quer dizer, os dois, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. Ó, vai vendo. Para que não sejam as vossas... Está vendo? A oração é impedida, está escrito aí. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Mas aqui Deus está falando para o homem. Vocês não são uma só carne? Então tem uma parte dele em você e uma parte de você nele. Gente, isso aqui é muito sério. Vocês podem às vezes ficar chateadinho com o meu jeito de falar, mas isso aqui é muito sério. Muito sério. Tem situações que é muito séria para me resolver em oração, que eu chego na Ana e eu faço um alinhamento com ela. Eu faço um alinhamento. Porque eu sei que eu vou entrar numa guerra, que a coisa é séria. Então eu falo, amor, olha, vamos vigiar, procura não tratar assuntos, eu vou entrar numa batalha. Irmão, eu sento, não é qualquer coisa que você vai discordar de mim, mesmo se eu estiver errado, deixa errado. Deixa eu quebrar a cara, ri, faz cara de paisagem, você está 10, está tudo errado, vai dar glória. Porque maior do que o seu concorda ou discorda é a resposta que nós vamos precisar de Deus. Tem coisa que é assim, e ela também é a mesma coisa. Tem situações que a Ana entra em propósitos que, dá vontade de falar, mas eu sei que ela está num propósito, período de face a face, alguma coisa que ela vai pregar, ou ela vai orar, ou ela vai entrar numa batalha espiritual. Com os obreiros foi assim, foi uma guerra, tinha um monte de coisa para os obreiros. Porque eu sabia que ela ia estar numa batalha espiritual e respostas violentas de Deus precisaria vir. Então o que eu, às vezes eu estava 100% com a razão. E não fazia cara não. Sai de cena e aleluia, 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 aleluia. Importante é a resposta de Deus. Importante é o que Deus vai fazer. Para que as orações nossas não sejam impedidas. Então vamos alinhar, eu faço isso. Nesses 40 madrugadas de oração, muitas coisas eu não vi resposta porque eu senti um desalinhamento familiar. E foi uma guerra. Bobeirinha, sabe essas coisinhas bobas? O diabo tentando nos desalinhar dentro desse texto para que respostas espirituais não descessem. Dons espirituais, movimentações celestiais não viessem para a terra. Em alguns pontos eu senti que houve percas. Eu senti, ela sentiu. Nós conversamos essa semana, falei, amor, nós perdemos nisso, nós perdemos naquilo, ganhamos nisso da parte do Senhor. A gente vai ter que entrar num propósito, se alinhar e parar de, eu não concordo, o que você acha? Vamos deixar, nós estamos em período de propósito. Vamos tirar uma semana de oração, entrar num período de propósito e ficar quietinho, rindo. Beija sem querer. Não quer beijar, mas beija. Não quer namorar, vamos namorar mesmo assim. Não quer, dois não briga, vai, vamos embora. Amém? Vamos passear? Eu não quero, mas vamos. Nós estamos. Eu não ligo, irmão, de me submeter para ter resposta de Deus. Se você liga, então fique em paz. Isso aqui não é nada do que eu quero viver e você quer viver. Então não se submete não, que você precisa só isso aqui, e você. Fala para o irmão, cutuca alguém e fala, você está apanhando hoje?
Cutuca, cutuca. Você está apanhando hoje. Irmão, Jesus se submeteu. Você não se submete a nada. Aí eu não gosto. Então viva sozinho. Melhor coisa que tem, você não precisa ter esses problemas. Agora, se você ama a Cristo e ama a pessoa que Deus te deu, se submeta para que as vossas orações não sejam impedidas. Isso é muito sério, eu estou te ensinando aqui algo que amanhã, na hora que você dobrar isso aqui, ó, o joelho no chão, o céu abre. A gente aprende isso aqui, então você tem que se submeter. Você tem que entender algumas verdades que podem te levar para uma vida de milagre, que pode te levar para um outro nível, para um outro patamar com Cristo. Então se submeta. Ah, pastor, nesse ponto, graças a Deus, eu estou bacana. Mas você pode ensinar outras pessoas. Você pode mostrar para outras pessoas. Olha que importante que eu estou te falando. Olha que necessário que eu estou te falando. Isso Deus pode te levar muito além. Um outro ponto importantíssimo, que eu entendo que para você pode te levar além, você já aprendeu o segundo ponto. Amém? Irmão, entenda, tem muito crente que faz oração contrária e é de Deus, esse crente. Mas a oração dele não é de Deus. Porque o que é oração contrária? Anote aí o que é oração contrária, porque muita gente não sabe. Oração contrária são orações fora da perfeita vontade de Deus ou contra as Escrituras. São orações que vão contra a palavra de Deus. Essas orações contrárias, elas estão na contramão do que diz a Bíblia Sagrada. Então Deus não tem como responder essa oração. Eu vou dar alguns exemplos de oração contrária. São orações que fogem dos princípios da lei divina. Pronto. Orações que fogem dos princípios da lei divina. Quer um exemplo? Eu já vi isso. Você pedir para Deus fazer justiça ao seu favor, mas fazendo mal contra a pessoa. Tipo assim, Deus faz justiça ao meu favor, Deus faz. Mas o seu nível de justiça é que aquela pessoa caia, quebra a perna, que ela seja castigada, que ela morra, que ela fica doente. Aí tem gente que fala assim, quem mandou mexer com a serva, com o servo do Senhor? Isso é uma oração contrária, é uma oração que Deus não ouve, mas ela tem peso no mundo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Uma certa feita, um pastor, hoje ele está em São Paulo, mas ele chegou para pastorear em Lins. E ele começou a me criticar muito, falar muito mal de mim, no altar da igreja dele. E aí eu estava lá no Lins 6, num culto da manhã, e é um senhor já, um negro muito forte. E eu estava lá no culto da manhã, ele passou de carro, parou, deu uma rezinha, voltou. Eu já sabia que ele estava me criticando bastante. Falei, vixe, quer ver? Que Deus me guarde. Aí ele falou assim, e aí, Clebinho? Falei, a paz do Senhor, pastor. E ele falou, ó, tá vendo aquele terreno ali? Eu falei, tô vendo. Eu vou abrir a igreja aqui, ó. Quase que parei de meia contigo. Eu falei, pastor que abre igreja de parede de meia com o outro, esse pastor ele não tem visão de Deus. Falei para ele está possuído por um espírito de concorrência e também de adivinhação. O senhor não faça isso. Se o prédio aqui fosse alugado, eu sairia e o senhor poderia construir aqui, porque o terreno é seu. Eu nunca que abriria uma igreja de parede meia com ninguém, falei para ele. Porque eu sei os impactos que isso gera no mundo espiritual para quem congrega nessa igreja. Falei para ele. Ele falou, eu vou abrir sim. Falei, bom, o senhor que sabe. Eu não vou dizer que Deus te abençoe, porque Deus não está nesse negócio. Mas o senhor que sabe. Eu não tenho condições de sair daqui porque o prédio é nosso. Eu falei para ele,
Eu repito, se fosse alugado, eu já tinha saído daqui, eu já sairia, mas aqui é nosso esse prédio. Amém? Falei isso para ele. Ele teimou, e ali ele saiu falando no bairro da minha pessoa. Aquilo me deu muita tristeza, confesso. E eu fui para a oração, e eu orei assim: Senhor, que o Senhor abra os olhos desse teu filho, ele é teu servo, para que o Senhor possa abençoar ele em outro lugar, porque eu não quero concorrência. Daqui a pouco ele dá um glória a Deus aqui, o povo do meu lado diga amém, porque está tão grudadinho. Então eu não quero esses problemas. E aí as pessoas entram num espírito de concorrência de igreja. Eu não quero isso, Deus. O Senhor não me levantou para ser tão medíocre dessa forma. O Senhor não me levantou para isso. Ou o Senhor me dá, ou me tira daqui e me dá outro prédio. Porque se ele abrir aqui, eu não vou brigar com ele, eu não vou concorrer com ele. Ou o Senhor abençoa ele poderosamente em outro lugar, ou me dá outro lugar. Essa foi a minha oração. Não sei se a Ana vai lembrar. Passou uns 3, 4 dias, eu fui chamado, uma irmã, a irmã Valéria. Ela falou: pastor, corre lá para orar para o pastor, que ele escreveu num papel que ele precisa falar para o senhor, porque ele não consegue falar. Eu falei: misericórdia, eu fui atrás. Eu cheguei lá, o que aconteceu? A língua dele inchou, e ela saiu para fora da boca, e ela começou a rachar e sangrar, e ele estava morrendo como é que fala? Isso. Ele estava sem ar. Eu entrei no desespero, eu falei: meu Deus, me perdoa se eu falei alguma coisa em oração. Eu comecei a pedir perdão para ele antes de orar: perdão, me perdoa. Eu não lembro, mas vai se eu pensei, vai se eu falei alguma coisa, o Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa, e a língua dele foi murchando. Me perdoa, me perdoa. Eu não fiz nenhum tipo de oração que chegasse nele. Eu fiquei desesperado. E a língua dele foi murchando, né? Foi para o hospital, aplicaram várias injeções na língua dele. Aí ele voltou, depois a gente conversou, ele falou: não foi a oração sua, alguma coisa que você fez, não. Eu falei para Deus, se era eu o homem de Deus, eu fiz desafio com Deus, se era eu ou você o homem de Deus. E aí foi esse desafio e outras coisas que gerou esse problema. Ufa, eu fiquei desesperado de ter falado alguma coisa que resultasse naquilo. Porque isso seria uma macumbaria evangélica da minha parte. Irmão, isso resulta em 3 pontos na sua vida, e eu sei. Isso resulta na sua falta de saúde. Isso resulta, nos problemas com filhos, esse tipo de oração. E o seu tempo de vida na terra. Eu não quero morrer fora do tempo, não. Eu morrer no dia determinado por Deus. Então, acabou a bateria aqui. Então, acabou até o tempo, acabou a bateria. Então, eu fiquei desesperado. Aí eu orei com ele. Falei: olha, pastor, ora a Deus. Se for para o senhor construir lá, para Deus me dar um outro lugar, porque o senhor sabe. Né? Aí naquela semana mesmo ele recebeu uma ligação de São Paulo, para assumir uma grande igreja lá em São Paulo. E ele foi embora em paz. Porque, irmão, se ele abrisse lá, eu imediatamente sairia. Eu não sou louco, eu não sou insano, eu não sou idiota para querer entrar em concorrência de um dar um glória a Deus, outro gritar aleluia do outro lado. Você é doido. Eu vejo essas loucuras por aí, mas eu sei que isso gera a longo prazo. A curto prazo não gera nada, mas a longo prazo é coisa azeda. Eu falei: então, falei isso para Deus. E aí olha o que Deus fez na vida do homem, ele está muito feliz. Ele pegou um campo das Assembleias de Deus para pastorear em São Paulo, gigante. E está muito feliz da vida, aposentou. Os filhos assumiram o ministério lá. Coisa mais linda do mundo. Coisa mais linda do mundo. Então quer dizer, eu quase fui instigado pelo mal. O inimigo queria que eu fizesse esse tipo de oração. E depois ainda contasse vantagem. Está vendo? Está vendo? Vai, mexe aí. Tá. Irmão, o mal me instigou, me atentou para fazer isso.
E eu achei que eu tinha feito, porque eu fiquei muito tentado a orar para Deus arrancar ele do meu caminho. Mas quando eu percebi a situação, eu fui consultar a Deus e a esse homem. E graças a Deus ele tirou um peso das minhas costas. E sabe o que Deus fez? Até eu, Deus tirou de lá onde Deus me pôs. O que eu estou te falando, de repente pode chocar você e a vida que você vive. Mas que vai te levar para um outro nível de vida, vai. Então me ouça hoje e mude, não me ouça e se revolte. Porque se você sair daqui revoltado, dizendo, não é tanto assim não, a sua língua vai inchar e não é oração contrária. A sua língua vai inchar e não é oração contrária. É você que está caçando isso. Então, fique de pé, já acabou. Eu posso continuar essa aula semana que vem? Então não vou começar assunto novo. Eu vou encerrar esse assunto e no outro domingo vem matéria. Matéria forte, vai ter slides, vai ter matéria. No próximo domingo eu termino esse assunto. Então eu quero fazer uma oração, se você sentir não é obrigado, tá? Feche os olhos, estenda a mão direita para Deus. Porque na mão direita há longevidade, em todos os aspectos. Diga assim comigo, Senhor Deus, que nesta minha mão